Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 4 ao 7, que nos diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na quinta-feira nós vamos estar celebrando o Natal, nascimento de Jesus. Sim, é uma data importante, apesar de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro, mas foi escolhido essa data para celebrarmos, para homenagearmos, para adorarmos aquele que veio para salvar a humanidade. Sim, nessa ocasião houve um decreto determinado por César Augusto, imperador romano, onde era necessário que todos saíssem de onde estivesse, fosse a sua terra natal, onde haviam nascido, para recensear-se, para se alistar-se nesse recenseamento que ele havia decretado. Sim. E José e Maria, então, como o texto diz, eles saem de Nazaré e vão até Belém, porque ali eles haviam nascido. E nessa ocasião, Maria já estava prestes a dar à luz, e o texto fala que, chegando ali em Belém, ela deu à luz. Mas o interessante é que nós vemos aqui que não havia lugar para eles se hospedarem, devido a muitas pessoas estarem indo a Belém para o recenseamento. E não havia lugar. Então eles ficaram numa estrebaria. E foi ali que nasceu Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade. E ele foi colocado, foi deitado numa manjedoura. Sabe o que isso reflete para nós? É que não havia lugar para o Rei dos Reis ser hospedado. Como hoje, continua sem estar havendo lugar para o Rei Jesus, o Senhor e Salvador, está habitando, está fazendo a sua morada. Assim como ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar e ninguém reservou um lugar, preparou, aceitou um lugar para hospedá-lo, para recebê-lo. Continua assim. As pessoas conhecem do Senhor Jesus, sabem que ele morreu ali na cruz por eles, para salvá-los, mas ninguém prepara um lugar na sua vida, um lugar no seu coração, para que Jesus possa estar. Ele foi preciso ficar numa manjedoura, em uma estrebaria, porque não havia lugar para ele. E o mundo não aprendeu. A humanidade, nesses 2000 anos, não aprendeu sobre isso. E continuam não dando lugar, não cedendo lugar, não se dispondo de um lugar para que Jesus possa estar. E esse lugar é o seu coração, é a sua vida. Quantas pessoas conhecem do Senhor Jesus, mas não estão dispostos a dar um lugar para Ele estar, para Ele habitar. E Ele quer estar na sua vida, Ele quer habitar na sua vida, porque foi para isso que Ele morreu ali naquela cruz. Não basta conhecermos, não basta sabermos, precisamos tê-lo em nossa vida. E para isso precisamos abrir um lugar, precisamos colocá-lo na nossa vida. Se não fizermos assim,
não conseguiremos ser salvos por Ele. Precisamos ter um lugar para Ele na nossa vida. Pense nisso, reflita sobre isso. Centenas de anos passaram, 2000 anos se passou, mas as pessoas não têm aberto o seu coração para que Jesus pudesse entrar. Faça isso, reflita sobre isso. Jesus é o presente que nos foi dado, a qual não merecíamos, e estamos rejeitando esse presente. Pense nisso e abra o seu coração para que Jesus possa fazer morada nele, possa habitar nele. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.